Sexta-feira, 6 de janeiro. Furiosa, Bárbara dá uma bofetada em Álvaro e diz que é a mulher do irmão dele. Ariadna diz a Bárbara que quando Álvaro e ela se apaixonaram, o Eduardo já havia ido embora. Despeitada, Olga diz para Ariadna não se justificar. Bárbara pergunta desde quando Álvaro e Ariadna são amantes. Eduardo diz a Esteves que tem que ter paciência, porque sabe que com o tempo a Ariadna vai dizer sim para ele. Olga diz que Álvaro não pensou nela e nem na filha que eles estão esperando. Mulherzinha cínica, traiu um maridão desses e ainda se acha no direito de reclamar alguma coisa. Muito escrota. Fica com Eduardo, Olga, vocês dois se merecem. Álvaro diz a Olga que só voltou com ela pelo bem da filha deles e ela sabia disso. Bárbara dá um sermão em Álvaro, diz que está decepcionada e vai embora. Ariadna diz a Álvaro que precisa falar com Eduardo antes que ele fique sabendo por outra pessoa. Álvaro quer acompanhar Ariadna, mas ela diz que isso tem que resolver só. João diz a Gael e Ivete que o recrutador da agência de Miami diz que se interessou muito no currículo dele e ele se saiu super bem. Álvaro diz para Olga aceitar e que ela queria que eles voltassem por puro capricho. Olga diz que Álvaro a conhece, o que é dela, sempre é dela, e ele não tem ideia do que ela sentiu quando descobriu que ele estava com a Ariadna. Álvaro diz a Olga que a Ariadna é uma grande mulher e ele decidiu terminar com ela, porque já não a ama mais. Álvaro recrimina a Olga por ter levado a mãe dele até lá e diz que tudo o que ela queria era fazer mal, porque não conseguiu o que queria. Olga diz que se Álvaro está tão decidido a não voltar com ela, ela também está decidida a não se humilhar mais. Mas manda ele prestar bastante atenção, porque isso vai ter consequências. Bárbara ofende Ariadna e diz que com certeza ela andou seduzindo Álvaro. Ariadna diz a Bárbara que ama o Álvaro como nunca amou ninguém e vai lutar por esse amor. Linda descobre que o número do celular de Eduardo já não existe. Linda pergunta se sua secretária tem visto Esteves na empresa. A secretária responde que desde sexta-feira não vê Esteves. Linda fica intrigada. Álvaro liga para Ariadna, diz que passe o que passar, ele a ama e jura que os dois sairão disso juntos. Ariadna diz que também o ama e que de coração espera que nada disso possa separá-los. Bárbara conta para Lino sobre a relação de Álvaro e Ariadna. Lino diz a Bárbara que a entende perfeitamente e que ela conta com todo o apoio dele. Bárbara quer expulsar Ariadna da sua casa e conta para Gema e Daphne que ela está com seu filho Álvaro. Ariadna diz a Daphne e Gema que é verdade o que Bárbara disse. Álvaro e ela se amam. Daphne pergunta como Ariadna pôde se envolver com seu próprio cunhado. Bárbara e Daphne seguem julgando e criticando Ariadna. Ariadna diz a Bárbara que em uma semana vai sair da casa dela e nesse tempo manda ela não se atrever a tocar nas coisas dela. Gema demonstra seu carinho e apoio a Ariadna. Eduardo diz a Ariadna que enquanto viveu nos Estados Unidos, se deu conta do quanto necessita dela e do Tadeu. Direta, Ariadna diz a Tadeu que não ama, que não precisa dele e que há outro homem na vida dela. Lino insiste com Bárbara para contarem à família dela sobre a relação deles. Bárbara diz a Lino que o que aconteceu com Álvaro e Ariadna fez ela pensar se vale a pena que os dois estão fazendo. Porque já está mais que claro que por amor as pessoas cometem muita estupidez e ela já cometeu muitas. Eduardo fica totalmente louco ao saber que Álvaro é o homem por quem Ariadna está apaixonada. Sozinho, Lino diz que Ariadna não pode ir embora daquela casa porque tem algo que ele quer. Lino diz que Ariadna vai ajudá-lo no que ele precisa e nem vai se dar conta. Furioso, Eduardo reclama e recrimina Ariadna por estar com o próprio irmão dele. Ariadna manda ele tomar muito cuidado com o que vai dizer e diz que não vai permitir nenhuma falta de respeito dele com ela. Ariadna deixa claro para Eduardo que não está disposta a sacrificar o melhor que tem tido na sua vida com um homem que de verdade a valoriza, como Álvaro, e vai embora, deixando Eduardo raivoso, cuspindo fogo pelas ventas. Ariadna avisa Álvaro que já falou com Eduardo. Bárbara diz que Álvaro é um traidor, e não só com a mulher dele, mas também com a família, com o irmão e o sobrinho dele. Bárbara diz que o pior é que Álvaro faltou com respeito com ela, que é a mãe dele, e ela está decepcionada com ele. Álvaro diz para a mãe entender que ele não traiu ninguém,
e que foi o Eduardo que deixou a Ariadna, abandonou. Bárbara diz que Álvaro está deixando a Olga pela qualquer da Ariadna. Álvaro disse que, como sempre, a mãe pensa que só ela tem a verdade absoluta. E tá claro que qualquer coisa que ele diga, ela vai julgá-lo mal. Álvaro diz que a mãe é uma mulher intransigente e controladora. É realmente asfixiante. Bárbara não gosta das verdades que escuta de Álvaro e dá uma bofetada nele. Álvaro diz à mãe que não vai permitir que ela fale mal da Ariadna, que vai viver a sua vida como quer. E por mais que isso a incomode, essa vida é ao lado da Ariadna. Álvaro diz que nada vai fazê-lo mais feliz do que ir embora com a Ariadna. Bárbara diz que se Álvaro fizer isso, pode se esquecer dela. E pergunta se ele prefere a essa mulher do que a mãe dele. Álvaro diz à mãe que prefere a ele, que ela sempre pensa no que a Olga, Eduardo e ela querem. E para ele, ela nunca esteve. Álvaro diz à mãe que é o filho invisível dela. Daphne conversa com Gael sobre a relação entre Álvaro e Ariadna. Gael diz que Álvaro e Ariadna têm o direito de serem felizes. Daphne, chatinha, diz que acha Álvaro e Ariadna egoístas, que só pensam neles e não se importa com os filhos. Gael pede perdão a Daphne por corrigi-la, mas diz que no amor precisa ser um pouco egoísta e se deixar guiar por seus sentimentos. Álvaro diz à mãe que ela justifica tudo o que Eduardo faz, mas, com ele, ela tem sido cruel, egoísta, e que se por buscar a felicidade dele tem que escolher, então sim, ele prefere perdê-la e vai saindo. Bárbara diz que se ele for embora naquele momento, ela está morta para ele. Álvaro sai da casa da mãe, sem olhar para trás. Olga diz a Bruno que vai acabar com a sociedade entre Álvaro. Gemma e Jimmy chegam na escola e encontram a associação de pais fazendo uma manifestação, exigindo que a aluna grávida seja expulsa da escola, porque é uma má influência para os filhos deles. Eduardo chega na casa da mãe, encontra Álvaro, avança sobre ele e o chama de traidor. Bárbara e Lino tentam separá-los. Sem querer, Álvaro acaba acertando um golpe em Lino. Bárbara pergunta se Lino está bem. Lino aproveita a situação para expor a relação entre eles e diz: "Sim, eu estou bem, meu amor." Eduardo e Álvaro ficam surpresos ao escutarem Lino chamando a mãe deles de meu amor. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário da novela Vencer o Desamor. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.